Atenção, soldados de Cristo, meu nome é Plínio Fabrício e eu tenho dicas de Deus para você. Bom, graças a Deus, nesses dias, apesar de algumas pessoas tentarem dizer que não, a maioria dos cristãos estão entendendo que é muitíssimo importante a leitura da Bíblia. Graças a Deus que tem acontecido, porque isso é fato que é impossível resistir ao dia mal, sem a leitura da Bíblia e sem a oração, E é assim, tem alguns casos, tipos de pessoas que querem ler a Bíblia. Tem aquelas pessoas que querem ler, mas não entendem. Tem pessoas, inclusive não crentes, que têm curiosidade de um dia ler a Bíblia porque acreditam em Deus. E tem um caso de pessoas que leem e entendem, mas querem decorar, querem ter a mente blindada e ter algo toda guardada na mente. O objetivo desse vídeo é eu dar 6 dicas práticas para você entender, aprender a Bíblia e decorar, para depois praticar a Bíblia. E você ter a mente blindada com a Bíblia e ter ela guardada no seu coração. Vamos para a primeira dica. A primeira dica, que eu nem vou me aprofundar muito, é a oração. É essencial que você ore antes. Muitos pastores eles já dão essa dica, então eu não vou me aprofundar muito nela. Sendo que uma coisa que eu gostaria de acrescentar nessa dica é o fato de que quando você ora uns 5 minutos, durante 5 minutos antes de ler a Bíblia, você se esquece do mundo lá fora. Porque fato não vai dar certo você ler a Bíblia e ficar pensando nos seus problemas. Você não vai conseguir entender a Bíblia. Você precisa esquecer do mundo lá fora. E aí por isso que você precisa desse momento de oração. E aí onde você se esquece de tudo e aí foca na oração. Outra coisa que eu também gostaria, de acrescentar, de dar para você falar para você que não vai dar certo você orar, e não crer que Deus vai abençoar a sua leitura, porque isso é duvidar do poder de Deus, isso é falta de fé. A partir do momento que você orar, você vai ter que crer que Deus vai abençoar em todos os momentos da leitura. Isso é fé e o justo vive pela fé, já dizia a palavra de Deus. Essa eu decorei. Já a segunda dica é reserve muito tempo para ler a Bíblia. Muita gente já vai falar que não tem muito tempo, mas eu tenho que sim lhe dizer que se você não tem muito tempo, você também não vai ter uma leitura muito melhor. Porque se você observar a vida de gênios, não só da Bíblia, do mundo cristão mesmo, mas das outras pessoas, como por exemplo Steve Jobs na área da tecnologia, Albert Einstein na área da física, Luciano Subirá no mundo cristão mesmo, e um dos maiores exemplos, que é Lionel Messi. Todos eles se dedicaram a uma prática, por um longo tempo e focaram nela para depois destacar. Se você não focar por um longo tempo em uma prática, você não vai melhorar nela. Com a Bíblia também é a mesma coisa. Você tem que separar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas e focar naquele momento ali em só ler a Bíblia, porque aí você vai ter uma melhora. Você nem precisa focar muito por exemplo, em ler 10 capítulos por dia, ler 15 capítulos por dia. Mas se você focar durante 1 hora, 1 hora e meia na leitura da palavra, você já vai ter mais foco, ela já vai ter você já vai conseguir uma boa quantidade de capítulos, porque um capítulo você lê em 5 minutos. Então você já vai conseguir ler uma quantidade, mas ele também vai ter qualidade. Então você já vai aprender muito, entendeu? E quando você está focado, você aprende muito mais. Foco é muito importante nesse momento, em muitos momentos na leitura da Bíblia também. A terceira dica é marque partes importantes. Já foi comprovado por psicólogos, e cientistas aí que quando você anota, você decora muito mais. Então é essencial que você anote isso. Se a sua Bíblia for grande e ela tiver um espaço, do lado, você faz uma marcação, escreve algumas palavrinhas, você faz essas marcações, passa o lápis de hidrocor, uma canetinha, você passa lá, porque aí você vai conseguir decorar mais. Isso daqui vai estar guardado na sua mente. E também, vai te ajudar também, porque aí, se por acaso você não se lembrar do versículo, se você quiser citar,
mas não lembrar do versículo, aí você pode ir lá, eu só me lembro que está no livro de Mateus. Aí você vai lá e você vai conseguir achar o versículo de novo. E aí vai ser melhor. Isso também vai te ajudar também, porque aí você vai ter um entendimento. Você não vai decorar tudo do capítulo, mas você vai ter um entendimento. Você se lembra de algumas partes, as partes mais importantes. Você conhece a passagem, como por exemplo, alguns sermões de Jesus Cristo. Você não se lembra de tudo, mas você se lembra de algumas frases importantes daquele momento. Você sabe de que assunto aquele capítulo se trata. E já a quarta dica, né, é compartilhe. Compartilhar é essencial, né? Porque aí, quando você compartilha, isso também te ajuda a ficar guardado na sua mente. Quando você aprende, se eu não me engano, você aprende 80% mais, né? Do conteúdo, quando você compartilha, você aprende cerca de 80%. Então, é essencial que você compartilhe. Sem falar que se você compartilhar com gente mais velha, esse pessoal vai te ajudar a te dizer, né, o que é que está errado na interpretação, né? E eles vão te ajudar a te dar outras dicas de como interpretar a Bíblia. E isso é ótimo. Sem falar, né, que você pode abençoar a vida de outras pessoas. Como, por exemplo, eu já gravei um vídeo aqui, né, falando sobre a palavra de Deus. Eu decorei, né, que foi falando sobre se Deus é bom porque sofremos. Muitas das referências que eu citei, eu acabei decorando. E espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. Já para a quinta dica comece pelo Novo Testamento. Essa dica salvou a vida de muita gente, pode acreditar, ela salvou a vida de muita gente, porque assim, deixa eu te explicar uma coisa. Toda a Bíblia aponta para a vinda de Jesus Cristo, aponta para o tempo que ele passou aqui na Terra. E aí, para você entender o Antigo Testamento, você precisa ler o Novo Testamento, né? Como, por exemplo, um dos exemplos que eu gosto de dar é o livro de Isaías. O livro de Isaías era um profeta que falou muito, é o maior profeta que falou da vinda de Jesus Cristo. Sendo que tem um porém. Se você não lê os evangelhos, você não vai entender o que Isaías está tentando falar. E aí você não vai entender, não vai aprender nada, não vai decorar e também não vai conseguir, né, praticar, não vai conseguir compartilhar. Você não vai ter progresso nisso. Aí você começa pelo Novo Testamento, tem um entendimento sobre o Novo Testamento e aí vai te ajudar, né? Aí os capítulos, né, que poderiam ser chatos, livros que seriam mais difíceis, como por exemplo do de Isaías e Jeremias, que falam sobre a vinda de Jesus Cristo, já vão ser um pouco mais interessantes, porque você entende que eles estão falando de Jesus Cristo, o Salvador. Já a última dica, mas não menos importante, porque essa dica você vai aprender 90% do conteúdo, é praticar. É importante que você pratique o que você leu. O que acontece é o seguinte, uma coisa que eu percebi é o seguinte, quando você está... porque se eu te perguntar agora, por que é que você trabalha? Porque eu tenho conta para pagar. Por que é que você estuda? Porque senão eu não vou ser ninguém na vida se eu não estudar. E por que é que você arruma a casa? Porque senão a minha mãe me bate. Ou porque senão ninguém arruma. Você praticou, né? E a resposta já está na ponta da língua, já está guardada, fixa aqui na sua mente. Assim também você vai fazer com as escrituras. Você vai praticar algumas coisas, né? E quando perguntarem por quê, aí você vai citar a Bíblia na cara dele. E justamente, só pesada na cara do cão. Porque, como por exemplo, se te perguntarem, por exemplo, por que você ora? E aí você vai responder, porque Jesus Cristo disse, se permaneceres no meu amor, pedirão o que quiserem e meu Pai lhes concederá. Tá vendo? Isso já vai guardar na sua mente, você vai repetir e aí a Bíblia, né, você vai viver sobre um fundamento. A Bíblia Sagrada. Tenho certeza que depois disso, né, tudo, né, vai apontar para a Bíblia. Você vai viver uma vida baseado nela, vai tomar decisões baseado nela. E aí por causa disso, né, o nome de Deus vai ser glorificado através de você e aí a sua mente vai ser blindada com a Bíblia. Né? Você não vai ter a oportunidade com coisas vãs, porque tudo que você faz é baseado na Bíblia. Né? Isso daí tenho certeza que vai te ajudar muito e vai glorificar o nome de Deus, né, do Deus vivo, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que eu tenha te ajudado, né? O vídeo teve 9 minutos, mas bastante informação, tudo aqui que eu aprendi, né? Os vídeos que eu vi,
né? E aí peguei essas dicas, vai estar aqui no link na descrição. Você pode ver, tem outros grandes homens de Deus lá, como por exemplo Douglas Gonçalves, né? Que eu até citei no outro vídeo, né? E o que eu só te peço é o seguinte: dá o like, se inscreve no canal, compartilha para geral a missão de ler a Bíblia, entendeu? Porque sem ela a gente não vive. É isso, até a próxima.